em Mateus capítulo 4, versículo do 18 ao 20. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homem. Então eles, deixando logo as redes, os seguiram. Irmãos, vemos aqui uma passagem bíblica que nos traz à baila uma realidade para os nossos dias. Vemos que a palavra de Deus contundentemente tem falado, mesmo naquela época, e continua falando, e continuará falando, porque a palavra de Deus é esta palavra mais penetrante do que a espada de dois gumes, que vai além da divisão da alma e do espírito. Vemos aqui que o homem, quando Jesus chama eles para trazer, vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens, ou seja, líderes de homem, convocando. Eu quero lhe dizer nesta manhã que todo cristão ele é um formador de opinião. Um formador de opinião é aquele que influencia as pessoas, é aquele que traz com a ajuda do Espírito de Deus. E vemos nesta passagem que a técnica de pesca exige paciência. Existe aquele que pesca de rede, existe aquele que pesca de anzol, existe aquele que pesca de jiqui, puçá. Existe vários tipos de pesca, mas a pesca ela precisa ser feita. E naquele momento estava havendo um convite do mestre para aqueles homens se tornarem pescadores de homem, porque o próprio Senhor Jesus disse: olha, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Irmãos, eu vou fazer aqui uma analogia. O pescador de rede, que seria esse pescador de rede? O pescador de rede seria aquele pregador de multidão que quando prega atrai multidão. Existe aquele pescador de puçá, que é aquele que vai na lama, né? Que vai lá, requer mais um cuidado, mais uma prudência. Todos requerem uma prudência, mas esse requer um cuidado especial. Por que esse requer um cuidado especial? Porque ali você pode se pegar naquela lama, você pode se pegar com diversas qualidades de animais peçonhentos. É um cuidado. E existe também a pesca de anzol, que é uma pesca que também que requer paciência. Isso nos remete à questão do evangelismo pessoal. O crente, eu costumo dizer que o crente é aquela pessoa resiliente. Irmãos, quantos de nós não fomos alcançados pela insistência de alguém falando de Cristo? Eu mesmo, este que vos fala, que estar aqui nesta manhã, foi um dos que foi alcançado pela insistência de alguém. Às vezes, as pessoas de fulano estão até incomodando, né? Sabemos. Então, tudo na vida requer uma paciência. E o crente é aquele que impacta as vidas das pessoas. De que forma? Trazendo uma palavra, trazendo para este mundo conturbado. Alguém, certa feita, chegaram para o Senhor Jesus e disseram: mestre, manda com que este povo se cale. Ele disse: olha, se esse povo se calar, até as pedras clamarão. Irmãos, o povo de Deus é um povo que não pode se calar, sobretudo no mundo tão conturbado, sobretudo quando vemos que é neste momento que a humanidade mais precisa de Jesus. Glória a Deus.
Irmãos, quem nos chama é o Mestre. E aquele que nos chama também se responsabiliza. Eu quero lhe dizer nesta manhã, esta é uma palavra de via de mão dupla. De que sentido? Ela vai para quem está dentro e vai para quem está fora. Aleluia. Irmãos, que eles vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Irmão, você já imaginou o que seria de muitas pessoas? Irmão, se alguém, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, não tivesse me evangelizado, eu não estaria aqui nesta manhã. Eu não estaria aqui nesta manhã anunciando o grande amor de Deus, que para mim a Bíblia se resume em uma só coisa: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós vemos que o amor de Deus é quem tem nos alcançado. Eu não sei com qual intensidade ou com que intensidade Deus nos amou e nos ama. Aleluia, glória a Deus. Mas uma coisa eu tenho certeza, que se este mundo ainda está perseverando, é porque Deus ama o ser humano. Glória a Deus. Então, quando ele chega para esses dois discípulos e disse: vinde a mim, aleluia, que eu vos farei pescadores de homens. Você pode não ser um pregador de multidão, você pode não ter um púlpito ou uma oportunidade onde você está, mas você tem uma oportunidade no mercado, você tem uma oportunidade de falar do amor de Deus na sua rua, aonde você está, no trabalho. Irmãos, a gente impacta a vida das pessoas vivendo aquilo que nós pregamos. Aleluia. Eu me lembro de um certo testemunho, não estou dizendo aqui, fazendo apologia, que você fica calado, né? Mas existe uma determinada mulher que ela falava pouco do amor de Deus, mas o testemunho dela conquistou todo o vilarejo de onde ela morava para o Senhor Jesus. Então nós vemos aqui, aleluia, que esses dois homens que foram alcançados, que foram chamados, e eu tenho uma plena convicção que a partir desse momento que a vida deles foram impactadas, eles começaram, eu costumo dizer que o crente é esse formador de opinião. De que formador de opinião? É criando, trazendo, vivendo, praticando, amando. Porque o amor de Deus, ele está derramado em os nossos corações. Nós vemos uma história muito bonita, porque veja só, a morte de Estevão, oh glória a Deus, a morte de Estevão não foi em vão, porque a morte de Estevão, quando ele estava ali, naquele momento, que as pessoas acusavam ele de algo que ele não teria feito, era um homem fervoroso, né? Era um homem cheio do Espírito de Deus, e as pessoas queriam calar aquela voz, porque a única forma de fazer com que as pessoas parem é calando a sua voz. E vemos Estevão, este homem cheio do Espírito, mostrando a realidade, este formador de opinião, este que aprendeu, aleluia, a trazer vidas, a pescar, aleluia, glória a Deus. Então vemos que ele cheio do Espírito, e a Bíblia nos leva a entender que quando ele estava naquele momento ali, existia um moço chamado Saulo, que observava aquilo e não procurava entender. Eu faço aqui uma suposição. Por que este homem tem tanta convicção? Por que esse homem tem tanta certeza a ponto de dar a sua própria vida e a ponto de perdoar os seus algozes? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vemos que isso vai provocando este sentimento em Saulo,
e ele é alcançado e foi impactado. E hoje nós vemos que é o maior pregador do Novo Testamento depois do Senhor Jesus. Vemos aqui Paulo, que se considerava grande, que consentiu no martírio de Estevão, se tornava este grande pregador do Evangelho, ao ponto de escrever 13 cartas. Vemos que este Paulo aprendeu, e o que eu acho bonito na vida de Paulo é quando ele volta ao caminho de Damasco. Paulo estava totalmente transformado, né? Volta naquele mesmo lugar. Oh, louvado seja Deus. Então, nós percebemos aqui que este grande formador de opinião, como nós podemos dizer assim, porque o cristão é uma pessoa pública. Por ser pública, todos observam. Então vemos, quando Paulo escreve a Filemon, né? Escreve, na Epístola de Filemon, ele escreve intercedendo pelo escravo Onésimo. Você imaginou, irmãos? Vou fazer aqui uma analogia, quando ele escreve a esse escravo, né? Escreve ao Filemon, intercedendo pelo escravo Onésimo. E ele disse: olha, se a mim considera, se a mim... Veja que coisa linda, eu gostaria de ler para que você entendesse a passagem. Filemon 8. Pelo que ainda tem em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém. Todavia, peço-te antes, por amor, sendo eu tal como sou Paulo, o velho e também prisioneiro de Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, e tornei a te enviar. E torna a recebê-lo como ao meu coração. Irmãos, e ele conclui dizendo: olha, se ele tem alguma dívida, eu te pagarei quando chegar. Vemos que o amor de Deus faz isso com nossas vidas. Ele nos passa a nos modificar. Glória a Deus. A nos trazer. Porque lá no livro de 2 Crônicas, né, 14, ele diz o seguinte, que Deus não traz de volta o desterrado, mas Deus cogita meios. Irmãos, no princípio, quando o homem pecou, havia uma única punição, a condenação eterna. Mas Deus, oh aleluia, louvado seja o nome do Senhor, por muito nos amar, por muito nos preservar, Ele criou um método, porque Ele não poderia descumprir o que Ele já disse. Haveria uma punição se o homem transgredisse. Mas Deus cogitou meios. E que meios foram esses? Enviou o seu único filho para morrer em morte e em morte de cruz, para que nós hoje pudéssemos estarmos aqui falando desse grande amor de Deus. Deus que amou o mundo de tal maneira, eu não sei a intensidade deste amor, mas de uma coisa eu sei, Deus sabe a intensidade com a qual Ele amou o mundo. Eu não sei, mas Ele sabe com qual. A ponto de dar o seu próprio filho
para que morresse por nós e morresse em morte de cruz. Irmãos, se nós nos fizermos vista grossa de um amor tão grande, não há um outro a ser pregado, não há um outro evangelho, como disse Paulo, a ser anunciado, a não ser uma expectativa horrenda de condenação eterna, porque Ele é o único sacrifício, é o grande mediador entre Deus e o homem. Quando Ele fala lá em Jó, que Ele disse: olha, o Senhor não é como o homem que eu posso te levar a um tribunal e possa simplesmente lhe julgar. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não posso chegar e colocar um advogado e simplesmente: olha, o senhor está errado por proceder comigo desta forma. Mas eu quero lhe dizer nesta noite, aquele que tem se colocado como nosso grande intercessor, para que nós estivéssemos anunciando esta palavra, é o Deus que está lhe alcançando neste momento, é o Deus que está lhe chamando neste momento. Porque para Deus não há acepção de pessoas. Ele diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Se o homem foi destituído, logo, irmãos, Deus não disse: olha, sacrifício não quiseste mais, porque haveria um mais eficiente, que era o sacrifício de Cristo na cruz. E como eu sempre comento, como dizia um nobre pregador, ele dizia: irmãos, qualquer pregação que excluir Cristo, essa pregação perde a sua essência. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vemos que Deus amou o mundo de tal maneira, a ponto de dar o seu próprio Filho, para que você estivesse aí. E este mesmo Deus que está falando, que falou ao meu coração e que me trouxe e que me faz estar aqui nesta manhã, é o mesmo Deus que quer te alcançar nesta manhã. Vemos que o nosso país, vemos uma doença chamada depressão, que tem atingido muitas pessoas. Depressão e ansiedade. Glória a Deus. Mas Deus tem uma palavra para o teu coração. Ele diz: olha, não estejais inquieto por coisa alguma, antes seja todas as vossas petições diante do vosso Deus. Lá em Colossenses, ele disse: olha, e a cédula que de alguma maneira, Colossenses 2, a cédula que de alguma maneira nos era contrária, ela foi riscada, ou seja, foi paga. Glória a Deus. E esta nota promissória, que de alguma forma nos acusava, ela foi aniquilada na cruz. Esta, oh aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esta, não existe amor maior do que este. Glória a Deus. Ninguém lhe ama mais do que Jesus. Nem seu esposo, nem sua esposa, nem o seu amigo mais íntimo lhe ama mais do que Jesus. Eu me lembro, o Espírito me traz em mente, aleluia, glória a Deus, me revela agora pela sua palavra. Veja só, os discípulos, quando eles foram chamados, aleluia, que ele participou de todos os sofrimentos do Mestre, quando eu estava aqui conosco em carne, né? E ele disse: eu não vos chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que faz, eu vos chamo de amigo. Eu vos chamo de amigo porque vocês compartilham comigo, participaram dos meus sofrimentos. Irmãos, de Gênesis a Apocalipse, aleluia, nós vemos que o amor de Deus está derramado. Antes que tudo viesse a existir, antes que tudo viesse a acontecer,
ele já existia. Então vemos que Paulo, este homem, irmãos, tudo que nós fazemos, o que vai acontecer em nossas vidas daqui a 5, 10 anos, irmãos, vai depender muito do que semeamos hoje. A palavra de Deus diz que lá no livro de Isaías, que Cristo olhou para trás e ficou satisfeito com o fruto das suas mãos. E o fruto das suas mãos foram vidas que estão sendo transformadas. Vidas que foram mudadas pelo poder da palavra. Porque a palavra, ela não faz uma reforma, ela cria uma mudança, ela traz o novo. Porque se eu pegar este material de madeira e passar uma tinta, ele fica bonito, mas vai continuar sendo de madeira. Mas Cristo não foi assim que ele fez. Ele criou esta verdadeira transformação em nossas vidas. Uma transformação, aleluia, que nos faz ser agradecido a Ele por toda a eternidade. E Ele quer lhe alcançar nesta manhã. Você que se encontra deprimido, oprimido, eu quero dizer que ainda não é o fim, porque enquanto houver vida, há esperança. Cristo está lá, assim como chamou os discípulos e disse: vinde a mim, que eu vos farei pescadores de homens. E o que é ser um pescador de homens? É este formador de opinião. Como eu já falei anteriormente nesta fala, oh glória a Deus, você pode não ter um púlpito em locais que você acha que deveria, mas você tem um púlpito na sua casa, você tem um púlpito no mercado central, você tem um púlpito lá na faculdade onde você estuda ou ensina, você tem um púlpito, oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não, por onde você passa você tem um púlpito, porque você é este formador de opinião. Glória a Deus. Irmãos, as pessoas querem ver em nós, glória a Deus, elas vêm para o nosso meio porque ela viu a mudança. Ninguém corre atrás daquilo que não presta. Corremos atrás daquilo que nós vemos, a mudança, o resultado. E Cristo tem produzido esse resultado em nossas vidas. Tem impactado as nossas vidas. Glória a Deus. A cada dia nós temos uma experiência nova. Os dias são difíceis. Aleluia. Mas sabemos que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Então você que se encontra oprimido, deprimido, ansioso, a mão de Deus está te alcançando neste momento. Você que está me ouvindo, você que espera uma palavra, eu quero lhe dizer que Deus está falando ao teu coração e te dizendo: tem solução para este problema. Porque nada para Deus está perdido. Glória a Deus. Jesus é lindo. Aleluia. Fomos alcançados. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Irmãos, o ser humano vive cansado com tantas coisas. E com tantas coisas vive cansados e preocupados, mas poucas são necessárias. Pegando aqui um gancho, né, na palavra. Mas, na verdade, vivemos num mundo onde a gente se preocupa com tanta coisa, mas poucas são necessárias. Porque vamos deixar isso aqui. Irmãos, nos dias que o nosso cronômetro zerar, até uma formiga ali nos leva daqui da terra. Aleluia. Então, o que é que nos faz estar aqui nesta manhã? É falando do grande amor de Deus. Porque a essência de tudo que existe é o amor de Deus. Quando Ele não trouxe de volta o desterrado, mas cogitou o meio de trazê-los. Oh, aleluia. Que meio foi esse que Ele cogitou, que Ele criou? Para quê? Para nos trazermos de volta. Porque Deus não tinha interesse em destruir a espécie humana.
O interesse de Deus foi sempre em resgatar aquilo que Ele mesmo fez. Que quando Ele diz, e haja, o verbo haver, no sentido de existir, haja. Mas quando Ele diz façamos, é porque ainda não existia. E Ele vai formando o homem, glória a Deus, com característica, é como se eu estivesse lá, viajando no tempo metafísico, estivesse lá neste momento, Ele pegando o barro, juntando com a água, juntando com o fogo, e fazendo, e criando ali a espécie. É como se eu tivesse, vou conjecturar, e os anjos diziam, o que será que Ele está fazendo? E Ele cria, aleluia, o ser humano. Mas ainda faltava algo de muito importante. O que era? Era o sopro, era o Espírito, glória a Deus. E Ele sopra. O ser humano é a única espécie, aleluia, que consegue unir os 4 elementos, a água, o fogo, aleluia, e o vento, tudo junto. Porque é o próprio Deus, característica do homem, característica divina e característica terrena. Você acha que Deus ia lançar você fora? Você que acha que a sua vida está perdida? Você que acha que tudo está perdido? Você acha que Ele disse que quando Ele acaba de fazer, Ele disse, quando Deus viu Deus que era bom. Entende o raciocínio? E viu Deus que era bom. Aleluia. Mas quando Ele falou, me disse, viu Deus que era muito bom. Em outras palavras, foi ótimo. Então vemos que Deus tem preservado o homem. Porque o próprio profeta disse, olha Senhor, se tu requeresse o teu espírito, toda a carne pereceria. Caia só o boneco. Irmãos, eu quero lhe dizer nesta manhã, que Ele nos tem alcançado. E esta palavra está lhe alcançando neste momento. Por este grande amor. Glória a Deus. Este grande amor. Que para mim é a maior mensagem que pode existir. Como já dizia a melodia, o tema bom de um bom pregador, o Calvário. Irmãos, não existe outro caminho que nos leva a Deus, senão Cristo Jesus. Muitos existiram, se consideravam deuses, mas passaram. Mas o Senhor Jesus continua vivo, aleluia, nos trazendo a salvação em todos os tempos, para que nós venhamos a refletir. E se você neste momento está me alcançando, que eu sei que está, e que esta palavra, aleluia, irmãos, a importância desta palavra de alcançar é muito grande, porque muitas pessoas estão pensando neste momento em suicídio, achando que as coisas estão perdidas, estão pensando em até fazer coisas que não deveriam fazer, mas o Senhor te diz nesta noite, há uma oportunidade, e eu quero lhe dizer nesta manhã, não é maior a sua pergunta do que a resposta que Deus tem para você, porque Deus é o Deus que terá sempre uma saída para esta humanidade. O problema é que esta humanidade não está querendo ouvir esta mensagem. Mas eu sei o que você é, o que está sendo alcançado nesta manhã. E é pela sua vida, aleluia, que esta mensagem está sendo direcionada nesta manhã. E está lhe alcançando, e está falando o seu coração, e está impactando a sua vida, e lhe dizendo que tem solução. Glória a Deus. Tem solução, irmãos. Tem solução. Quantos dos que estão conosco, que estavam na mesma condição que você estava? Aleluia. E hoje, essas pessoas estão aqui glorificando e marchando para o céu. Irmãos, tudo nesta terra vai passar.
menos o poder de Deus e a sua palavra. Glória a Deus. E para nós que estamos aqui, porque Deus é o Deus que cuida de todas as coisas. Irmãos, por mais ansioso que esteja, o homem não pode tornar um fio de cabelo da sua cabeça branco ou torná-lo preto. Não pode. Não pode aumentar um côvado na sua estatura. Não pode fazer nada. Quer dizer, essa sua inquietação, aleluia, esta sua ansiedade não é motivo para você achar que está tudo perdido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E o ser humano, ora agora restaurado, aleluia, não deve nada mais para ninguém. Porque a cruz de Cristo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, alcançou e quer te alcançar. E alcançará. Porque eu sei que Ele é aquele que vive para todo sempre. Jó, quando estava naquele momento de dificuldade, aleluia, veja o que é convicção, quando ele diz: pois eu sei o que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Irmãos, nada está perdido, nada está perdido. As nossas ansiedades, as nossas inquietações, as nossas preocupações, elas têm que estar aos pés de Cristo, que foi esse. Irmãos, só quem sabe o valor de uma alma é quem pagou o preço por ela. Só quem sabe o valor. Você pode ter uma coisa muito valiosa na sua casa, mas só você cuida dela. Aleluia. Por quê? Porque você sabe quanto você pagou. Glória a Deus. Aí você valoriza. Aqueles que vê não cuida, mas você sabe o quanto pagou. Mesmo assim é com você nesta manhã. Eu quero lhe dizer nesta manhã que você é valioso para Deus. Independente de qualquer coisa, você é valioso para Deus. Aleluia. As pessoas podem até querer jogar você na sarjeta, lançar o seu nome no escândalo, mas eu quero lhe dizer que você é precioso para Deus, independente daquilo que as pessoas falam. Então, que nesta manhã, esta palavra está adentrando aonde essa transmissão está chegando e está impactando e falando ao teu coração. Mas eu creio que sim. Como está? Deus está trazendo, aleluia, você, né? Glória a Deus, está trazendo, quando Ele disse: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Irmão, pesca existe técnica. Mesmo numa época da inteligência artificial, mesmo numa época da nanotecnologia, da biotecnologia, da engenharia genética, a pesca existe técnica. E Jesus disse: olha, vocês vão continuar trabalhando, mas vocês vão ser formadores de opinião. Vão propagar o meu reino, um reino que precisa perdurar e vai perdurar. Irmãos, querendo o homem ou não, Jesus Cristo irá cumprir aquilo que já determinou. Oh, glória a Deus. Então, você faz parte deste selecionados, você faz parte, porque Deus preparou este momento para falar com você. Glória a Deus. Criou este momento em especial para te atrair e criar esse chamariz para te trazer para Ele. Glória a Deus. Porque não se engane você. Chega um momento que o homem peca tanto que se enfada dele mesmo. Se cansa tanto, porque o homem não foi feito para viver pecando. O homem foi feito para viver um relacionamento. E o nosso relacionamento com Deus, irmãos, não é um relacionamento de troca. É um relacionamento de pai para com filho. Porque Ele nos fez. Como dizia lá no profeta Amós, Deus, nós somos dele 2 vezes. Aleluia.
Por que somos dele 2 vezes? Porque uma, Amós capítulo 1, uma foi que ele nos fez, e a outra porque ele nos tornou a comprar para ele. Glória a Deus. Então não se sinta inferior, não se sinta menosprezado, né? E nesta manhã, esta palavra que está falando ao seu coração, esta palavra que está chegando ao seu receptor desta manhã, esta palavra tem direção certa, e é você nesta manhã. Porque é por isso que nós estamos aqui, com este compromisso: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Todos que vieram a ele não eram melhor do que você, e nem são melhores, mas foram alcançados por este grande amor. Então, se nesta manhã você tem nos ouvido, né? E esta palavra tem impactado o seu coração, dobre o seu joelho aí no seu quarto e comece a confessar a ele, porque eu não sei que problema você está passando, mas ele sabe do problema que você está passando. Eu quero te convidar, dobre o seu joelho e aceite a esse Deus, que vai causar a verdadeira mudança em sua vida. Irmãos, causar mudança é totalmente diferente. Eu quero orar pela sua vida nesta manhã, agradecendo a Deus por este momento de estarmos aqui, trazendo esta palavra que impactou a sua vida. E este vai impactar muito mais, e você irá impactar o da sua família. Aleluia. Quem sabe o seu filho estava nas drogas, quem sabe o seu filho estava no caminho do erro, estavam prestes a ser tirado da vida, mas eu quero lhe dizer, há uma solução para tudo. Quero orar com você nesta manhã. Dobra o seu joelho. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero louvar a Ti, Senhor, pela minha vida, pela vida de cada irmão, Senhor, pela vida do nosso pastor Arnóbio, pela vida da sua esposa, pela vida da equipe técnica. Senhor, quero louvar, Senhor, que tem realizado esse tão grande trabalho, tão relevante, para alcançar num tempo tão conturbado pela qual nós vivemos. Quero te agradecer e louvar a Ti, Senhor, pela vida do nosso dirigente, nosso pastor congregacional, presbítero Stack. Quero agradecer a Ti pela equipe técnica. Quero agradecer, Senhor, pela nossa irmã Aline, que é essa da equipe organizadora, que tem nos proporcionado a estarmos aqui nesta manhã, e o canal que tem me trazido aqui nesta manhã, Senhor. Esse instrumento Teu, nosso dirigente, nosso pastor congregacional, presbítero Stack. Pai querido, também quero orar por esta vida, Senhor, que neste momento se encontra, Senhor, achando que tudo está perdido, achando que não tem mais solução. Pai querido, eu sei que o Senhor neste momento, o Senhor, aleluia, está de encontro a esta vida, Senhor, que neste momento dobrou o seu joelho e que está, Senhor, em opressão e que está precisando de Ti, Pai querido. Pai querido, eu sei que Tu és o Deus que fala neste momento, Pai. Eu já quero Te agradecer em o nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Acabamos de ouvir, irmãos, uma boa palavra, mensagem gloriosa da parte de Deus, pelo nosso amigo e companheiro diácono Edilson, ali da congregação de Tavares Granja, que está aos meus cuidados, obreiro aqui de Rio Largo. Deus continue abençoando grandemente a sua vida e o seu ministério. Louvo a Deus pela vida do diácono Adilson, servo de Deus, companheiro fiel da casa de Deus, e nos serve muito bem. Glória a Deus. Deus abençoe. E você que ouviu essa palavra e sentiu, percebeu que Deus falou contigo, se foi tocado pelo Espírito Santo através da palavra,
Porque a palavra de Deus não volta vazia. Como disse o pregador, tem endereço certo, tem casa certa. Deus falou com você nesta manhã mais uma vez. Falou na primeira mensagem e falou agora na segunda mensagem. Aonde está a segunda vida que quer decidir mudar de direcionamento, de direção, que quer aceitar Jesus, voltar para Jesus? Escreva aí: eu aceito, eu quero. E nós estaremos orando por sua vida. Aonde está a segunda vida para Jesus? Me dê um sinal, você que ouviu essa mensagem e viu que Deus falou contigo. Aonde está a segunda vida que quer se reconciliar, quer voltar para o lugar que não deveria ter saído? Aonde está você? Não deixe para fazer amanhã o que pode ser feito hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Amanhã você pode se arrepender. O dia de aceitável é hoje. Vem para a presença de Deus. Volta para a reconciliação, reatar a amizade, a aliança, a comunhão. Vem, e eu estarei orando por sua vida mais uma vez. Enquanto você decide essa decisão, tomar essa decisão tão importante, de ter um coração grato. Jesus foi para a cruz. Jesus foi espancado. Jesus foi humilhado. Jesus foi rejeitado. E a gente não quer passar por isso. Não quer ser rejeitado. Não quer passar por um momento de humilhação. E Jesus passou por tudo isso. E a gente abre a boca e diz: eu não quero mais. Não dá mais. Estou sendo rejeitado. Estou sendo humilhado. Estou me sendo excluído. E Jesus passou por tudo isso e continuou. Jesus passou por tudo isso e deu continuidade até chegar no propósito a qual o Pai escolheu para o Filho. Então os dias são maus. Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, assim como eu venci, você também vencerá. Então vem. Jesus morreu na cruz por teu pecado. Ele carregou o nosso pecado, carregando o teu nome, a tua história.